A gente está na mesma caminhada dos mestres ascensos. Eu creio que um dia, não sei se vai ser aqui na Terra ou em outro planeta, a gente vai voltar como um ascensionado e vai ajudar aquelas pessoas que vão estar naquele planeta. Do mesmo jeito que os mestres hoje fazem com a gente. Jesus tem uma mania de jantar na casa dos outros. Tudo ele quer ir jantar na casa dos outros. E quando ele ia jantar na casa dos outros, ele ainda levava os 12 alunos dele. Tipo, a pessoa abria a porta toda. E ele falava assim, ó, trouxe meus alunos. Imagina a cara da pessoa, né? E eu brincando ontem com ela, e eu questionando, porque o tempo inteiro na Bíblia, ele vai até a casa das pessoas, ele vai em festas, em casamentos, ele adora isso, estar em comunhão com as pessoas. E eu fiquei questionando, que tanto que Jesus gosta de sentar numa mesa para comer com os outros, isso tem alguma coisa. E fiquei questionando, e foi revelado uma coisa para mim que a mesa é o altar de uma casa. Olha que coisa linda. Porque é ali que as pessoas se reúnem, não só para comer uma comida e beber uma bebida, ela se reúne ali para conversar, para saber como é que tá a vida. Tanto é que a gente assim, vamos jantar, né? Quando a gente vai sair com os amigos, vamos jantar, vamos almoçar, vamos comer um petisco, vamos tomar alguma coisa, porque é um momento de comunhão. Então, esse Jesus, que era 100% Deus e 100% humano, ele nos ensina a nos relacionar. Ao contrário de você ficar aos pés dele pedindo algo, como se ele estivesse lá sentado num trono e a gente no pé dele, me ajuda isso, me dá essa migalha, me dá alguma coisa. O que ele quer de você? Se relacionar com você como um amigo seu. Escuta, vem cá, vamos conversar. Quero conhecer mais de você. Quero saber como é que está a tua vida. Eu quero caminhar com você. Como é que ele era com os discípulos? Ele lavava os pés dos discípulos. E os discípulos não entendiam nada, que nem a gente. Como assim? Vai lavar meu pé. Ele falava: se eu não posso lavar teu pé, tu não pode andar comigo, porque eu vim te ensinar, o que eu vim ensinar para o mundo é: maior é aquele que serve. É o contrário do que a gente aprende. A gente aprende o quê? Que bom é aquele que tem não sei quantos mil funcionários e todo mundo oferece as coisas para ele, todo mundo serve ele. Maior é aquele que está servindo o outro. Porque nós viemos aqui para servirmos uns aos outros. Então, essa coisa da divindade nos pés, a gente pedindo nos pés, não é isso que ele quer. Ele quer a gente do lado, se relacionando, andando junto, trabalhando junto, um ajudando o outro. Nós estamos no mundo para isso. É exatamente isso, a simplicidade. Você está falando assim, estou aqui me lembrando de um livro fantástico chamado Cavalo de Troia, de onde acho que era o Gideão, que era aquele personagem lá que foi transportado para aquela época, né, do livro, da época de Jesus, e ele falava, gente, esse cara aqui não é nada disso que vocês estão pensando, não. Ele sai jogando. Naquela época tinha umas bolas que eles enchiam de pano dentro, né? Faziam umas bolas para a criançada brincar. É o começo do futebol. Ele se diverte muito com a molecada e ri muito. Toda a minha vida foi me ensinado aquele Jesus sofrido, já com aquela cruz carregando, sabe, todo mundo sentindo pena daquilo. Ele falou, não é nada disso, ele é uma pessoa super alegre, brincalhona. Muito E é verdade. brincalhão, muito alegria. Aquela série The Chosen representa esse Jesus. Brincalhão, tira sarro e brinca o tempo inteiro. Quando tem que falar sério, fala sério, mas é o quê? É um humano. Ele nasceu da barriga da mãe dele, foi criança, foi adolescente, teve uma profissão, ele foi carpinteiro, trabalhou com o pai dele.
Com 30 anos ele começou a missão espiritual dele na Terra. Com 30. Até então ele estava vivendo uma vida que nem a gente. Uhum. Para mostrar para a gente o quê? Que existe um processo para tudo e para todos. É verdade. Precisou existir alguém, que no caso foi o primo dele, João Batista, vir antes dele para preparar o caminho para ele fazer a missão dele. Então veio um antes dele, como vieram vários. Uhum. E ele também falava isso. Quem somos nós para achar que nós também não precisamos de pessoas para abrir os caminhos para a gente? Ou nós abrirmos caminhos para os outros? Uhum. Quer saber como ser um novo humano? Começa a observar como Jesus andava aqui na Terra. Ele começou a ensinar isso naquela época. Ele Verdade. quebrou a religiosidade, ele quebrou. Não pode fazer nada no sábado, não pode curar, não pode fazer nada aos sábados. Ele foi lá dentro do templo e curou um homem lá que era leproso. Deixou todo mundo indignado. E quebrou aquela regra absurda, né? Sim. Quebrou várias. Olha, quer saber? Tem uma outra coisa também que eu até tinha vi um estudo sobre isso, e muito interessante, há muitos anos atrás, que um local que ele gostava de ir e pregar, sabe onde? Nos prostíbulos, porque aquelas mulheres simples, sofridas, davam muita importância e muita atenção Sim. para os ensinamentos dele. E enquanto os grandes lá da cidade era exatamente o oposto, É. E depois viraram seguidoras dele. seguidoras dele. Sim. Então, por isso que ele dizia, quando questionaram ele sobre isso, ele falou: quem precisa de remédio é quem está doente. Isso. Que ele veio para essas pessoas. Ele não veio para os religiosos. Não, porque os religiosos não se acham doentes, eles se acham que já estavam É. salvos, porque Sim. eles eram os maiorais, né? Então, E é lindo, porque ele fala isso o tempo todo. é E ele fantástico. fala também que nem todos, ele sabia que nem todos iam ter ouvido para ouvir o que ele tinha para falar, olho para ver o que ele ia fazer. E, inclusive, o povo da cidade dele não aceitou ele. É, é verdade. E, como você falou porque a Bíblia não apresenta nada sobre Jesus dos 13 ao 30, né, Não. sumiram com isso, desapareceram. Tem os outros evangelhos, né, que a gente tem que ler, que não É, está na Bíblia. tem os apócrifos, né. Isso. Então, na verdade, a consciência, agora que é o que a gente vai falar hoje também, a consciência crística que se acoplou a ele, se conectou a ele, foi a partir dos 30 anos, realmente. Isso. E em um tempo extremamente curto, poxa, 3 anos é 3 muito pouco anos. tempo É. para uma pessoa fazer tanto o que como ele fez, para ficar por 2000 anos depois ainda se fala nele, Até hoje. até hoje. Porque, Porque pô, o que que a gente pode fazer hoje que dure 2000? por quê? Porque ele depositou isso em cada um de nós. Por isso Foi. que é a consciência crística. Eu até gosto de comparar um pouco com os mestres ascensos, porque se a gente olhar, principalmente os mestres homens, né? A gente olha para a carinha deles, pelo menos eu tenho essa sensação, não sei vocês que estão em casa aí e o Ergon, mas eu olho para a cara deles, eu vejo a cara de Jesus, só que com cor diferente, cabelo diferente, um turbante, não sei o quê. Mas todos eles eu enxergo Jesus neles. Por quê? Porque eles acessaram a consciência crística. Por isso que eles se tornaram Exatamente. parecidos com Cristo. É o invólucro, é Isso, é a energia que envolve os. isso. Você fica parecido. E é Olha que isso coisa. que está preparado, que está sendo feito, que está sendo trazido, promovido, enfim, dá um monte de palavras para o ser humano.
A Isso. partir do momento que ele começar a deixar esta ignorância, né, própria daqui da Terra, de lado, ou seja, Uhum. aquela velha história, né, você quer aprender, esvazie primeiro o seu cálice, né, porque aquele que está com o cálice cheio, não dá para pôr mais nada. Uhum. Quando a pessoa está cheia de orgulho, cheia de que se sabe tudo, então não tem mais espaço para colocar nada. Então é necessário aí a questão da humildade, de você Sim, entender que não sabe e você quer saber, então aprenda a escutar, aprenda a assimilar, aprenda a utilizar isso tudo de uma forma humilde e simples, sem querer se colocar numa posição assim de superior na coisa, porque o próprio Cristo nunca se colocou dessa forma, nunca. né? Por que é que daqui nós temos que agir desse jeito? Isso. E é simples, né? Que é simples. Muito simples. Que se resume em um único mandamento. Isso ele disse também para os discípulos. Porque É. os discípulos, quem eram os discípulos? Somos nós. Eu até dei um print num post hoje. Falei, gente, isso daqui eu preciso repostar. E vou comentar porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar agora. Olha que interessante. Os personagens bíblicos. Jacó era trapaceiro. Pedro, nervoso. Davi, infiel. Noé se embriagou. Jonas desobedeceu a Deus. Paulo era assassino. Marta, angustiada. Tomé, incrédulo, ateu. Sara, impaciente. Elias, deprimido. Moisés, gago, ele era gago. Abraão, velho, já tinha não sei quantos anos na época. E Lázaro estava morto. Olha essas pessoas, não tem só discípulo aí, mas pessoas iguais a nós, com os defeitos que nós temos. As pessoas estão buscando uma perfeição que ele nunca pediu. Uhum. Nunca. Ele pegou discípulo que era ateu, pegou discípulo que era o nervosinho, pegou o outro que era um pior que o outro, igual a gente. Por quê? Porque no caminho com ele, você vai se transformando no teu processo. Você vai ficando parecido com ele. Igual os mestres ascensos, a gente está na mesma caminhada dos mestres ascensos. Eu creio que um dia, não sei se vai ser aqui na Terra ou em outro planeta, a gente vai voltar como um ascensionado e vai ajudar aquelas pessoas que vão estar naquele planeta. Do mesmo jeito que os mestres hoje fazem com a gente. Por quê? Porque a gente com certeza vamos conseguir, vamos acessar essa consciência, que é simples, e ele resumiu para os discípulos, porque o discípulo perguntava, mestre, o que, que a gente tem que fazer? Ele falou, vou resumir, os 2 mandamentos em um só. Se você fizer esse, já está tudo certo, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, ele juntou. E ao próximo como a ti mesmo. Só que detalhe, para você amar ao próximo como a você mesmo, você precisa se amar. Porque se você não se ama, você também não ama ninguém. Uhum. Olha que ensinamento que tu fala. Parece que é mó fácil, né? Ai, É, Jesus, é isso. Então, ixi, que fácil. Não, porque o mais difícil para nós é nos amarmos. Olha que doideira. é a coisa mais fácil, é a mais difícil. Não é louco? Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.